Leitura diária da Bíblia. Dia 118. Antigo Testamento. Jóshua 13, Jóshua 14. E sendo Josué já velho, cheio de dias, o Senhor lhe disse: Tu és já velho, de idade avançada, e resta ainda muita terra por possuir. Esta é a terra que resta. Todos os termos dos filisteus, e todos os Gessuritas, desde Sior, que está diante do Egito, até o termo de Ecrom ao norte, considera-se dos cananeus, 5 províncias dos filisteus, os gazitas, asdoditas, asquelonitas, giteus, e ecronitas, e os heveus, ao sul toda a terra dos cananeus, e Meara que é dos sidônios, até Afeque, até o termo dos amorreus, e a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano até o oriente, desde Baal-Gade e o Pedeu ao monte Hermon, até entrar em Rameite. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até as águas quentes, todos os sidônios, eu os desarraigarei diante dos filhos de Israel. Somente repartirás tu por sorte aquela terra aos israelitas por herança, como te mandei. Reparte, pois, tu agora esta terra em herança às 9 tribos, e à meia tribo de Manassés. Porque a outra meia recebeu sua herança com os Rubenitas e Gaditas, a qual lhes deu Moisés da outra parte do Jordão ao oriente, segundo que se a deu Moisés servo do Senhor, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está em meio do ribeiro, e toda a campina de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Seom rei dos amorreus, o qual reinou em Hesbom, até os termos dos filhos de Amon. E Gileade, e os termos dos Gessuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte de Hermon, e toda a terra de Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, o qual reinou em Astarote e Edrei, o qual havia ficados do resto dos Refaíns, pois Moisés os feriu, e expulsou. Mas aos dos Gessuritas e dos Maacatitas não expulsaram os filhos de Israel, antes Gessur e Maacate habitaram entre os israelitas até hoje. Porém a tribo de Levi não deu herança, os sacrifícios do Senhor Deus de Israel são sua herança, como ele lhes havia dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben conforme suas famílias. E foi o termo deles desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está em meio do ribeiro, e toda a campina, até Medeba, Hesbom, com todas as suas vilas que estão na planície, Dibom, e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedmote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar no monte do vale, e Bet-Peor, e as encostas de Pisga, e Bet-Gesimote. E todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, ao qual feriu Moisés, e aos príncipes de Midian, Evi, Requem, e Siur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom que habitavam naquela terra. Também mataram à espada os filhos de Israel a Balaão adivinho, filho de Beor, com os demais que mataram. E foram os termos dos filhos de Ruben o Jordão com seu termo. Esta foi a herança dos filhos de Ruben conforme suas famílias, estas cidades com suas vilas. Deu também Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, conforme suas famílias. E o termo deles foi Jazer, e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está diante de Rabá. E desde Hesbom até Rameite e Mispa, e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e a campina de Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, resto do reino de Seom, rei em Hesbom, o Jordão e seu termo até a extremidade do mar de Quinerete da outra parte do Jordão ao oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, por suas famílias, estas cidades com suas vilas. Também deu Moisés herança à meia tribo de Manassés, e foi da meia tribo dos filhos de Manassés,
conforme suas famílias. O termo deles foi desde Maanaim, todo Bazã, todo o reino de Og rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 povoações. Deram-se também a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir conforme suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas planícies de Moabe, da outra parte do Jordão de Jericó, ao oriente. Mas a tribo de Levi não deu Moisés herança. O Senhor Deus de Israel é a herança deles como ele lhes havia dito. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tomaram por herança na terra de Canaã, o qual lhes repartiram Eleazar sacerdote, e Josué filho de Num, e os principais dos pais das tribos dos filhos de Israel. Por sorte deu-se a eles sua herança, como o Senhor o havia mandado por Moisés, que desse as 9 tribos e a meia tribo. Porque as 2 tribos, e a meia tribo, lhes havia Moisés dado herança da outra parte do Jordão, mas aos levitas não deu herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e não deram parte aos levitas na terra, mas sim cidades em que morassem, com seus campos para seus gados e rebanhos. Da maneira que o Senhor o havia mandado a Moisés, assim o fizeram os filhos de Israel na repartição da terra. E os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné Quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, tocante a mim e a ti. Eu era de idade de 40 anos, quando Moisés servo do Senhor me enviou de Cádiz Barneia a reconhecer a terra, e eu lhe mencionei o negócio como o tinha em meu coração, mas meus irmãos, os que haviam subido comigo, minguarão o coração do povo, porém eu cumpri seguindo ao Senhor meu Deus. Então Moisés jurou, dizendo: Se a terra que pisou teu pé não for para ti, e para teus filhos em herança perpétua, porquanto cumpriste seguindo ao Senhor meu Deus. Agora bem, o Senhor me fez viver, como ele disse, estes 45 anos, desde o tempo que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e agora, eis que sou hoje dia de 85 anos. Porém ainda hoje estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Qual era então minha força, tal é agora, para a guerra, e para sair e para entrar. Dá-me, pois, agora este monte, do qual falou o Senhor aquele dia, porque tu ouviste naquele dia que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades. Talvez o Senhor seja comigo, e os expulsarei como o Senhor disse. Josué então lhe abençoou, e deu a Calebe filho de Jefoné a Hebrom por herança. Portanto Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné Quenezeu, em herança até hoje, porque cumpriu seguindo ao Senhor Deus de Israel. Mas Hebrom foi antes chamada Kiriate Arba, foi Arba um homem grande entre os anaquins. E a terra teve repouso das guerras. Novo Testamento, Luque meia-noite e 36-53. E enquanto eles falavam disto, o próprio Jesus se pôs no meio deles, e lhes disse: Paz seja convosco. E eles, espantados, e muito atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos, e os meus pés, que sou em mesmo. Tocai-me, e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e os pés. E eles, não crendo ainda, por causa da alegria, e maravilhados, Jesus disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e de um favo de mel. Ele pegou, e comeu diante deles. E disse-lhes:
Estas são as palavras que eu vos disse, enquanto ainda estava convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que estão escritas sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, e nos salmos. Então ele lhes abriu o entendimento, para que entendessem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo sofresse, e que ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e que em seu nome fosse pregado arrependimento e perdão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que eu envio a promessa de meu Pai sobre vós, porém ficai vós na cidade de Jerusalém, até que vos seja dado o poder do alto. E os levou para fora até Betânia, e levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ele se afastou deles, e foi conduzido para cima ao céu. E eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Salmos. Salmo 52 para 1-9. Instrução de Davi, para o regente, quando Deg, o Edomita, veio, e contou a Sauele, dizendo: Davi veio à casa de Aimeleque, porque tu, homem poderoso, te orgulhas no mal. A bondade de Deus continua o dia todo. Tua língua planeja maldades, é como navalha afiada, que gera falsidades. Tu amas mais o mal que o bem, e a mentira mais do que falar justiça. Selá, tu amas todas as palavras de destruição, ó língua enganadora. Porém Deus te derrubará para sempre, ele te tomará, e te arrancará para fora da tenda, e te eliminará de toda a terra dos viventes. Selá. E os justos o verão, e temerão, e rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs sua força em Deus, mas preferiu confiar a abundância de suas riquezas, e fortaleceu em sua maldade. Mas eu serei como a oliveira verde na casa de Deus, confio na bondade de Deus para todo o sempre. Eu te louvarei para sempre, por causa do que fizeste, e terei esperança em teu nome, porque tu és bom perante teus santos. Pai Celestial, viemos diante de ti com gratidão pela herança que nos prometeste, assim como guiaste Josué e os israelitas para a terra que preparaste para eles. Ajuda-nos a acolher tua presença em nossas vidas, como Cristo se revelou aos seus discípulos, enchendo-nos de paz e propósito. Que possamos, como o salmista, reconhecer o amor constante e a proteção que nos ofereces, desviando nossos corações da falsidade e voltando-os para a tua verdade. Fortalece nossa fé para confiarmos em tuas promessas, sabendo que estás sempre conosco. Confiamos em tuas promessas. Amém.